Oi, gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Primeiramente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar se você gostar da mensagem. Hoje eu vou falar sobre vergonhas. Tem algo na sua vida que você tem vergonha? Uma característica física? Tem algo no seu passado que você se envergonha? Tem alguém na sua família? Tem alguns de seus amigos dos quais você tem vergonha? De um vizinho seu, de um conhecido, alguém da escola, do trabalho? Tem algo que você tem vergonha que nem aconteceu ainda, que você tem medo que aconteça, ou que você tem medo que descubram? É sobre isso que eu vou falar. Porque existem dois tipos de vergonha, segundo o olhar de Deus, do Pai. A vergonha justa e injusta. A vergonha justa é aquela realmente você deve ter vergonha. Só que não só ter vergonha, entendeu? Mas se arrepender. Se arrepender. Naquele entendimento, realmente aqui no seu coração, de que se eu estivesse na mesma situação, eu não faria de novo. Não é como aquele marido infiel que trai, ai, perdão, traz de novo, ai, me perdoa, traz de novo. Não. Vá e não peques mais, disse Jesus. Eu vou falar primeiramente sobre essa vergonha justa. Aquilo do seu passado que você fez, que realmente hoje você deve se ajoelhar e pedir perdão para Deus. E pedir perdão para a pessoa que você prejudicou. E ressarcir essa pessoa. E pedir perdão talvez para você mesmo. Talvez você se colocou na situação de pecado. E tentar se ressarcir como? Se a gente faz um dano pra gente mesmo. Sabe? Com relacionamentos saudáveis, orando, tendo um relacionamento com Deus. Vamos falar sobre isso, sobre a vergonha justa. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi era um cobrador de impostos. E agora eu vou falar sobre a vergonha justa, aquilo que você deve realmente se arrepender, que está errado. Que Deus diz para você, meu filho, isso está errado. Estava errado quando você fez aquilo no passado. Isso que você está escondendo, que tem medo que as pessoas descubram, está errado, então se arrepende logo. Muda a sua história. Levi, ele era um cobrador de impostos, então ele ganhava muito bem, ele era uma autoridade, e aquilo era um pecado, porque essa cobrança de impostos massacrava muita gente, principalmente os judeus. Então essa era uma coisa que ele realmente deveria se arrepender. Mas como vá e não peques mais, não oprima os pobres, os órfãos, as viúvas. Não se aproveite do trabalhador pobre. Continuando. Lembrando que está em Lucas 5, a partir do 27. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui nós temos o segundo tipo de vergonha, que é vergonha injusta. É aquilo que é vergonha para você, mas não é vergonha para Deus. Então, entendo, vergonha justa é aquilo que é vergonha para você e é vergonha também para Deus. Por que você está sentindo vergonha? Porque o Espírito Santo está te incomodando. Isso está errado. Talvez já esteja incomodando há anos. E você tem vergonha de se confessar. Só que enquanto você não se confessa, nunca vai ter fim isso. Você precisa se confessar. Você precisa se arrepender. Você precisa se purificar.
Você quer ser curado? Se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha uma nova vida com Jesus. Aceite como Ele como seu Senhor e único Salvador. Então aqui, por que essa passagem eu falo para vocês que é como uma vergonha injusta? Porque Jesus foi questionado de estar jantando com Levi, que era um cobrador de impostos, que era um pecador. Era alguém que oprimia os pobres, sabe? Que oprimia os judeus, que cobrava além, sabe? Que era cruel. E eu quero dizer para vocês que uma coisa que eu aprendi de forma errada e nos últimos anos eu tenho visto e pedido perdão para Deus. Uma vez eu estava lá no Japão, e lá no Japão tem o boticário. Uma japonesa me atendeu muito mal, muito mal. Isso é exceção, viu? Foi só esse caso. Geralmente eles atendem muito bem. E eu saí de lá e praguejei. Eu tava com a minha mãe e falei assim, ai, tomara que não sei o quê. Eu lembro, falei alguma coisa, desejei mal pra ela, sabe? Joguei praga nela. E passou um tempo, eu me lembrei daquela praga. Era alguma coisa assim, física, né? E eu tive um problema, acho que na unha, alguma coisa assim, e me lembrei daquele dia que eu joguei aquela praga nela, que eu fiquei com muita raiva. Daí eu pensei assim, olha... Só que naquela época eu não tinha esse relacionamento com Deus. Eu senti que era um castigo de Deus, mas assim, eu não quis pensar muito nisso, mas não tinha como não lembrar. E eu fui ensinada, e depois que eu já tinha um relacionamento com Deus, eu ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, olha, tá pagando, isso mesmo, é muito bom, pessoas comemorando, sabe, enquanto outras estavam sofrendo. Porque acreditam num tipo de justiça que é a justiça que não é justiça, que é crueldade. Então, primeiro eu devo falar para vocês, se dispam, tá? Desse tipo de justiça. Deus não gosta disso. Quando Jesus viu Levi, o que ele falou? Isso mesmo, vai pro inferno, isso mesmo, sabe? Vai se dar mal na vida. Não. Jesus foi jantar com ele, foi conversar com ele, como é que você tá, meu filho? Como que estão seus problemas? Como é que tá seu coração? Sabe assim? É isso, Deus quer te conhecer, Deus não quer te punir, sabe? É o diabo que quer te acusar. São as pessoas levadas intuídas pelo diabo que querem te acusar, que querem te massacrar, que querem que você se dê mal na vida. É isso mesmo, tem que pagar, tem que ir pro inferno, tem que... Não, Deus não. Deus é aquele que te ama, Deus é um pai. Que pai quer perder um filho? Que pai quer ver um filho sofrer, chorar? Jamais. Ele quer corrigir para você ser feliz. Por que você corrige seu filho? Não põe o dedo na tomada. É porque você quer que ele sofra? Não. É porque você quer evitar que ele sofra. É o contrário. Entendeu? Enquanto uma pessoa ruim vai lá e dá um beliscão. Por quê? Porque quer ver a criança chorar. É diferente do pai, que vai lá e corrige meu filho, não faz isso. E você corrige quantas vezes for necessário. Então Jesus teve essa conversa. Deus vai ter essa conversa com você. Se arrependa dos seus pecados. Talvez você tenha vergonha de ir para a igreja. Isso é uma coisa que você não deve se arrepender. Vocês estão notando a diferença entre a vergonha justa e injusta? Talvez você tenha vergonha de uma característica física sua. Contar um testemunho aqui meu. Eu fui muito criticada por causa da minha voz. As pessoas até hoje fazem piada com a minha voz, do jeito que eu falo, né? E é uma coisa que eu sei que é levada pelo diabo, sabe? Que não é uma coisa que eu devo envergonhar. A sua voz, se você tem vergonha, foi Deus que te deu. Não tenha vergonha. Tem pessoas que querem falar e não podem, tá? Tem pessoas que sonham em falar e não podem.
Eu tenho a minha mãe, sabe, que ela tenho certeza que ela sonha em falar. Hoje ela não consegue falar. E ela tenho certeza que ela sonha com isso. Então, assim, não se envergonhe do seu corpo, sabe? Porque você tem saúde, sabe? Agradeça a Deus, dê glória a Deus pelo formato do seu rosto, pelo seu nariz, pelo formato da sua boca, pelo seu sexo. Foi Deus que te fez mulher, foi Deus que te fez homem. Dê graças a Deus por isso. Isso é lindo. Vou dar outro testemunho. Eu tinha muita vergonha do meu cabelo, né? E eu demorei para entender. Algumas pessoas elogiavam meu cabelo, mas a maioria falava, enfuar até dentro de casa, sabe? Enfuar, sempre, sabe? Crítica, na escola eu tinha vergonha do meu cabelo. Então sempre pareceu que era um defeito. Sendo que não, foi Deus que fez o meu cabelo. Foi Deus que fez o seu cabelo, que fez a cor da sua pele. Vou dar outro testemunho. Minha mãe sempre falava que quando eu nasci, teve uma parente que olhou pra mim e falou assim, nossa, ela é bem moreninha, né? Então, assim, talvez alguém fale da cor da sua pele. Eu nunca tive vergonha da cor da minha pele. Mas, assim, eu sempre tive uma cor bem amarelada. Pra vocês terem noção, uma vez eu tava no caixa do supermercado e o atendente falou assim, nossa, porque a sua mão tá tão amarela e você tava mexendo com tinta? Daí eu até brinquei com ele, falei assim, olha, isso aí é preconceito, hein? É racismo. Mas assim, não é uma coisa que me incomodou, mas o cabelo sim. A gente sabe aquilo, sabe? Que te causa vergonha, que te dói. Mas talvez é uma dor injusta, sabe? Que o mundo colocou em você. Então, cuidado, não tenha vergonha, sabe? De falar com pessoas, de falar de Jesus, de exercer os seus dons. Talvez você tenha um dom para o canto, um dom para dança, um dom para falar em público, talvez para escutar pessoas, um dom de escrever. Eu tenho o dom de escrever. Aquilo que for o seu dom, não tenha vergonha. Isso foi algo que Deus te deu. Então, assim, saiba separar a vergonha justa da injusta. Porque se você tem vergonha de algo que Deus te deu e você entristece muito, sabe? Mas muito mesmo o coração de Deus, porque isso barra as chances de você cumprir a sua missão, o plano de paz, de amor e prosperidade que Deus te deu. Se Deus te deu um dom e você guarda, né, como os talentos naquela parábola de Jesus, Deus fica muito chateado com você, muito triste, porque Ele te deu esse dom e você não está usando esse talento. Você está guardando, então muitas pessoas que deveriam ser alcançadas não serão alcançadas, porque você tem vergonha injusta, uma vergonha de algo que não era para você ter vergonha. Acorda, menina, era para você ter orgulho disso. É lindo isso, o seu jeito de ser, o seu jeito doce, o seu jeito animado, alegre. Talvez você é uma pessoa impositiva, assim, sabe, para cima. Isso é lindo. Cada um tem um jeito. Cada um tem um dom, cada um tem um porte físico, tem uma cor, tem uma voz, tem, sabe, um jeito de lidar com as coisas. Para finalizar, vou falar para vocês o seguinte, converse com Deus. Imagine que você é esse Levi. E você tem orgulho de coisas, sabe, que Deus tá falando que você não deveria ter orgulho, não. Você tá colocando lá em cima, você tá fazendo um altarzinho, você tá adorando qualidades que Deus quer tirar de você. Então, se você está sentado na coletoria, sabe, recebendo, talvez por pecados seus, recebendo coisas boas, nem sempre, igual esse Levi. Ele tinha o pecado de massacrar os oprimidos e os pobres. E o que acontecia com ele? Ele ia enriquecendo. Então, cuidado, você acha que assim, que o pecado só traz coisas ruins? Às vezes não.
Às vezes a pessoa enriquece porque está pecando, entendeu? Porque está massacrando o pobre, o viúvo, o órfão, o trabalhador pobre. Ele está massacrando, ele está lucrando em cima dessas pessoas. Então, você está sentado, né? Você está tendo orgulho dos seus pecados. Você está tupetudo, a sua vida está prosperando e passa Jesus. Sabe? E Jesus quer falar com você, Jesus quer jantar com você, Jesus quer almoçar com você, tomar um café da manhã com você, ter uma conversa franca com você e dizer: meu filho, você está sentado em cima dos seus pecados, está orgulhoso deles, você está colocando seus pecados lá em cima, você está subindo por causa dos seus pecados? Se arrependa. Se arrependa, porque você pode cair daí. Meu filho, por que você tem vergonha disso? Fui eu que te dei. Por que você não está se mostrando? Por que você não está fazendo aquilo que eu te pedi? Não está mostrando o dom que eu te dei? Frutifique. Então, assim, tenha essa conversa franca com Deus hoje. Veja aquilo que você deve se arrepender e colocar em ação. E colocar em ação o quê? Para transformar, sabe? Para limpar o seu coração. Para dizer: Deus, nunca mais eu quero pecar nessa área. Deus, eu pequei com esse irmão. Eu quero pedir perdão para ele. Quero pedir perdão para o Senhor, perdão para ele. Eu quero ressarcir ele, sabe? Do dano que eu causei para ele. Deus, eu causei dano para mim mesmo. Eu venho me massacrando por causa de coisas, sabe? Que foi o Senhor que me deu, sabe? E as pessoas têm me incentivado para eu ter vergonha da minha cor, do meu sexo, da minha pele, do meu jeito de falar, do meu jeito de ser. O diabo está me massacrando, me ajuda. Eu devo dar graças, sabe? Pelas coisas que o Senhor me deu. Então fale com Deus hoje. Gente, Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês, para que vocês saibam diferenciar sempre o tipo de vergonha que está em você, se é a vergonha justa ou injusta. Tchau, Deus abençoe.